Bom, gente, vamos lá, hora da verdade. Voltei aqui depois de uns dias que eu mudei as suculentas de lado do corredor para mostrar para vocês se deu certo ou não elas tomarem menos chuva. Apesar de que eu vou ter que esperar uns dias ainda para ver quando chover vários e vários dias seguidos se vai dar certo ou não. Mas ó, tô gravando aqui no domingo. Tá com quase uma semana, amanhã completa uma semana que eu mudei as suculentas de lugar, de lado, né? Mudei de lado do corredor. E assim, de quinta-feira pra cá choveu aí praticamente todo dia. De ontem pra hoje choveu bastante também. Choveu inclusive madrugada toda. Tá até pingando aqui ainda. Se vocês estiverem ouvindo aí uns pingos no fundo, é que tá pingando aqui a calha. E aí eu vou mostrar pra vocês se deu certo, se tem vaso seco, ou se todos os vasos estão molhados. Igual se eles estivessem do outro lado do corredor, do lado que elas estavam. Mas ó, comecei aqui mostrando esses vasinhos aqui da estante, que são suculentas que estão mais bonitinhas por aqui. Gente, eu não aguento esse vasinho de Lulu. Coisa mais linda, apesar de que hoje tá bem nublado. Acho que daqui a pouco vai chover de novo. Então a iluminação não vai estar das melhores pra me mostrar elas. Mas, sério. Essa Lulu nesse vasinho de plástico que eu adoro. Acho que se fosse para escolher um vasinho só para plantar todas as suculentas, seria esse vasinho aqui marrom com essas borboletas que eu adoro. Sempre falei aqui, né? Desde a primeira vez que eu comprei esse vasinho. Achei ele muito fofo. E ó, aqui as mesmas suculentas de sempre aqui em cima, né? Lulu, Graptoveria Lulu, com uma Luluzinha aqui. Echeveria Pollux, Echeveria Romeu Lilacina, Echeveria Albaloha e Echeveria Super Mínima, que já tá com o miolinho ó, ficando bonitinho de novo. Deu uma boa sofridinha com os ácaros, quis dar uma queimadinha, aí já tá se recuperando. Eu até postei no Instagram esses dias, mostrando essas mudinhas aqui embaixo. Que coisa fofa. E também tá no mesmo vasinho. Como eu sempre mostro, né? No geral, esses vasinhos aqui da estante estão bem bonitinhos. Esse aqui é outro que também tô achando muito fofo esses dias. Bom, gente, retomando aqui o nosso vídeo depois de vários dias. Estava gravando aqui nesse dia de tarde, quase 2 da tarde. As suculentas estavam tomando um solzão. Vocês podem ver aí, né, que algumas suculentas estão com as folhinhas meio queimadas. Algumas suculentas estavam bem molinhas. E eu voltei, porque no outro dia começou a chover, mas eu voltei para mostrar para vocês que sim, coloquei o sombrite de novo. Você estava na dúvida se eu colocava o sombrite vermelho ou preto. E adivinhem só, resolvi trocar os sombrites de lugar. Tanto que vocês estão vendo aí, né, as florzinhas do Gymnocalycium, as duas últimas flores dele, desde que eu comprei há mais de um mês. Olha quantas flores ele já abriu. E acho que essas vão ser as últimas, mas só para mostrar para vocês que desci para tirar o sombrite preto de onde ele tava. Eu achei melhor porque esse sombrite preto é o 35% e o meu sombrite vermelho é 50%. Aí vocês podem ver os ganchinhos que eu coloco para esticar o sombrite. Deve ser de longe a forma menos certa de fazer isso, só que é o que funciona por aqui. E aí tava eu subindo com o sombrite preto. E aí nessa hora eu já tava pensando, se esse sombrite enroscar em algum vasinho, se ia derrubar o vasinho das prateleiras, porque esse meu sombrite preto tem 4 metros de comprimento, né? Mas no final das contas deu tudo certo. Esse sombrite meu preto é 35% e o vermelho é 50%. Só que desde que eu comprei os dois sombrites, eu já percebi que o sombrite preto era muito melhor assim no quesito de proteção mesmo, para as suculentas não queimarem, né? Então aí vocês viram a divisão na parede das suculentas que já estavam protegidas pelo sombrite preto e das que não estavam, tava tomando solzão da tarde. E, inclusive algumas suculentas daqui de cima deram uma sofridinha esses dias, tomando esse solzão da tarde. Como eu já disse, né, já era esperado. E aí acabou sobrando uma pontinha de suculenta lá do outro lado, onde estava batendo sol ainda. E o que eu poderia fazer para resolver era puxar todas as bancadinhas um pouco para cá, para mais suculentas ficarem, né, protegidas aí por o sombrite. E foi exatamente o que eu fiz. Tá uma bagunça, tá uma bagunça. Eu vou ter que organizar esses vasinhos aqui dessa ponta, mas eu já achei que melhorou bastante nesse dia, apesar, né, de que tava nublado já.
E como eu falei no outro vídeo que eu mostrei pra vocês, que eu tinha mudado elas de lado do corredor, algumas com certeza iam dar uma sofridinha, que elas estavam tomando o sol da manhã. E realmente foi o que aconteceu, elas passaram uns 4, 5 dias aí seguidos tomando um solzão da tarde. E aí eu até assustei de noite quando eu cheguei do trabalho e vi várias suculentas bem murchinhas mesmo. E aí eu reguei elas, elas amanheceram melhorzinhas. Tinha algumas como a Afterglow que eu acabei de mostrar aí pra vocês. Tava com as folhas bem murchinhas mesmo. Eu até achei que ela fosse ficar mais feinha, só que com o sombrite preto já ajudou bastante. Mas se eu tivesse deixado elas tomando aí o mesmo solzão da tarde que elas estavam tomando, eu ia perder bastante suculenta. Mas eu continuo assim com os mesmos cuidados com elas, tô de olho aí tirando as folhinhas secas, as folhinhas que estão começando a fungar. Aí outra suculenta que começou a dar uma queimadinha nas folhas de baixo, a Echeveria gilva, apesar de que eu acho dela uma suculenta super resistente. E olha só, tive que mostrar pra vocês esse vaso que tem algumas mudinhas de suculentas, né, mas com certeza a que tá chamando mais atenção é essa Graptoveria Urla Pink. Até hoje eu chamo ela de Urla Pink. Olha só como essas mudinhas estão bem rosinhas. Essas mudinhas menores estão mais estressadas ainda do que essa maior, né? Aí desse lado desse vaso tem essa mudinha de Sweet Eva, que tá muito bonitinha também. Mas esse é um vaso que tá o vaso até grande, né? Só pra quantidade de mudinhas que tá. Mas tá muito, muito fofinha. Aliás, né, assim de cara, pra esses primeiros dias das suculentas tomando mais sol, o que eu já notei desde o outro vídeo é que elas já começaram a dar uma estressadinha assim na cor. Já notei algumas suculentas mais coloridinhas. Não sei se por vídeo vai aparecer, mas as suculentas que não quiseram dar uma queimadinha, já noto algumas com as folhas mais coloridinhas, ficando mais compactas. Aqui continua chovendo bastante, mas as suculentas, né, agora desse lado do corredor, não estão tomando tanta chuva assim, então já tô vendo elas ficarem mais bonitinhas, como eu realmente gosto delas, né, bem compactas. Nessa época do ano, do verão, né, a gente desanima um pouquinho, porque é muito problema ao mesmo tempo, é muita planta fungando, é muita planta estiolando, planta perdendo a coloração, só que como eu falei em um dos últimos vídeos aqui do canal, né? Se a gente for focar só nos problemas, a gente desiste de ter planta, porque é inevitável essa época do ano a gente perder plantinho ou a plantinha não ficar tão bonita quanto a gente quer. E aí, ó, vocês estão vendo que eu coloquei o sombrite vermelho lá embaixo. Tem alguns vasos que eu ainda nem mostrei pra vocês, né? Como esse arranjo que já faz um tempinho que eu montei, mas assim, sobre o sombrite vermelho, eu achei que ficou muito mais clean ali embaixo. Muito melhor que o sombrite preto, né? Que o sombrite preto realmente fica mais escuro. Mas gravei alguns vasinhos pra gente comparar daqui a um tempo como que essas plantinhas vão estar. Porque o sombrite vermelho, né? Como eu já falei, eu não gosto tanto dele assim no quesito de proteção das suculentas aí para não queimarem com o sol. Mas para deixar as suculentas um pouco mais coloridinhas, mais estressadinhas, eu gosto bastante dele. Gravei alguns vasinhos pra gente comparar daqui a um tempo. Inclusive, esse vaso aqui de colar de tartaruga é um vaso que, assim, nos últimos meses está se desenvolvendo muito, muito, muito. Esse vaso tá ficando até apertado já pra ele. Eu peguei vários galinhos e coloquei pra dentro do vaso, mas já tá caindo tudo pra fora de novo. Isso é uma plantinha que se desenvolve, assim, muito rápido, cresce bastante. Apesar, né, de que ultimamente eu tenho algumas plantinhas aqui que eu não tava dando muita sorte, como essa peperome aí, por exemplo, e agora estão se desenvolvendo, né? Eu não tenho mostrado muito esses vasinhos aqui de baixo, mas como eu falei, né, mostrei aí pra vocês o sombrite vermelho que eu coloquei. Ainda dá pra dar uma esticadinha mais nele, pra ele ficar melhor, mas achei que ficou bem mais clean que o sombrite preto. E agora, ó, essa cuia aqui que eu fiquei de mostrar pra vocês, ainda nem ia mostrar nesse vídeo, mas sei que tem muita gente que gosta de ver, gosta quando eu mostro aqui as suculentas da minha mãe. E essa daqui é a cuia de mudinhas de lolas feitas por folha. Assim como eu, minha mãe perdeu algumas mudinhas daqui. Então, ó, até contei aí pra ver. Contei mais ou menos 17, 18 mudinhas de lola. Tem algumas folhinhas brotando, né? A minha mãe tá sempre tirando folhinhas dela. E outra plantinha que tá chamando bastante atenção é essa rosulária aqui nessa cuia, né? Tá tomando de conta, mas eu gravei essa cuia para mostrar as mudinhas de lola dela.
Eu sempre comentei aqui com vocês a minha dificuldade com a aloe, né? Então eu acho uma suculenta bem chatinha de fazer mudinhas por folhas. O desenvolvimento dela também não é dos mais rápidos. Então, assim, essas mudinhas da minha mãe, eu tô achando que elas estão demorando até bastante para se desenvolver. Aí eu tô apontando aí para as mudinhas maiores, né? Mas assim, minha mãe já cortou elas várias vezes, já tirou um monte de folhinha para brotar, elas já queimaram algumas vezes também. Então, assim, estão aí, estão se desenvolvendo no tempo delas. Mas se a gente for ver pelo tempo que minha mãe fez essas mudinhas, já eram para elas estarem bem maiores, mas estão aí. Agora, essa daqui é a minha Lola, que também é uma planta que assim não acho o desenvolvimento dela super rápido, muito pelo contrário, ela demora bastante. E atrás tive que mostrar o caule da Echeveria pumila Mont Blanc com as mudinhas de novo. Mas assim, a Lola é uma suculenta demoradinha, aqui no meu cultivo é bem demorada. Aí esse vasinho tem um caule dessa minha Lola que eu acabei de mostrar com uma mudinha. Aproveitei até para tirar os matinhos, que essa época do verão, né, aparece mato em tudo que é vaso. E assim, eu já acho a Lola uma suculenta lentinha, né? Mas por folha demora mais ainda. Sem contar que eu não tenho sorte de fazer a mudinha dela por folha. Então esse aí é o caule com uma mudinha que eu fiz há bem menos tempo do que aquelas mudas da minha mãe. E já tá aí praticamente do tamanho daquelas mudinhas, né? Mas então é isso, mostrei a cuia de loas da minha mãe. Posso até mostrar em outro vídeo. Se vocês quiserem, eu mostro com mais calma. Vocês estão vendo algumas suculentinhas aí das latinhas também. Inclusive, essas suculentinhas aqui vai dar até pra gente comparar depois, porque elas vão continuar aqui do lado do corredor, que fica no tempo. Então, esses dias chovendo, estão eles tomando chuva todo dia, enquanto essas outras estão ficando um pouco mais protegidas, né? Essas suculentas aqui desse degrau, dessa bancada aí de cima, elas são as que estão tomando menos chuva, a não ser quando chove assim com bastante vento. E ó, até mostrei pra vocês algumas suculentas que estão ficando mais coloridinhas também. Mas então acho que para esse vídeo foi isso. Esses últimos vídeos têm sido bem aleatórios, né? Só mostrando para vocês as plantinhas que não tô mexendo muito nas plantas, não tô fazendo muitos replantes, elas estão ficando quietinhas aí na delas. Não tenho comprado plantinhas também ultimamente, tô esperando o tempo aí estabilizar. E bora continuar tentando não focar só nas coisas ruins, né? Pra quem tá chateada aí com esse clima louco do verão, pensa que logo logo começa o outono e aí tudo melhora. E aí a gente vai ver muitas plantinhas bonitas de novo. Mas então, para esse vídeo é isso. Te espero no próximo vídeo.